E o Maranhão Atlético não vai sair das suas características para o jogo diante do Asa, pontuou o professor Marcinho. Do outro lado, dúvidas ainda pairam no ar para o técnico Raniel Ribeiro. Zulu ainda não está liberado pelo departamento médico, isso pode acontecer até ou não. A gente fica nessa grande expectativa. E a Confederação Brasileira de Futebol já tem muitas fórmulas de disputas para a Série D do Campeonato Brasileiro. E eu vou falar uma daquelas que disseram o seguinte: olha, essa aqui pode ser a fórmula que a CBF deve divulgar para 2026. Entretanto, ainda não tem data marcada para que o presidente se pronuncie. Ele disse que pronunciaria em 50 dias. Estamos então numa contagem regressiva. Com esses assuntos e mais a participação da galera, estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes, aqui em São Luís do Maranhão. Imenso prazer de estar contigo, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador, aquela nossa perguntinha básica. Você já se inscreveu? Ainda não? Inscreva-se agora, fortaleça o nosso canal LCN, precisamos muito de você. Comente, hoje tem o conteúdo da galera, daqui a pouquinho fala galera, então a gente estará trazendo aquilo que você comentou nos conteúdos anteriores, né? Então, tudo isso e muito mais aqui para você e todas as informações, principalmente da Série D do Campeonato Brasileiro, que tem muita gente ávida por saber como é que vai ser essa fórmula de disputa que a CBF vai divulgar. Vamos começar então agora pelo Maranhão Atlético Clube. O Macão Machão da Ilha fechou preparativos aqui em São Luís para o confronto diante do Asa em Arapiraca no próximo sábado. A logística não é as melhores, né? Porque o time vai seguir pela madrugada, então não ficou sendo uma das melhores logísticas do Maranhão Atlético, que me parece até que para Central, como jogo contra o Central, lá em Caruaru foi melhor do que essa, né? Porque aí você pontuou só Brasília, viajou para Recife. Agora o Maranhão vai viajar em dois grupos, um que sai às 4, outro que sai às 5, um pouquinho mais, 4 e alguma coisa, e 20 minutos depois embarca o outro grupo, com destino também ao sudeste e centro-oeste do Brasil. O primeiro grupo vai para Guarulhos, em São Paulo, sudeste do Brasil. Eu sempre pego esse voo quando eu viajo aí pela madrugada, que é um voo direto para Guarulhos, né? Quando fim de ano sempre vou visitar a família. Mas aí tem um outro grupo que vai sair também um pouquinho mais tarde, 20 minutos depois, e vai direto para Brasília. De lá, o de São Paulo vai direto para Maceió, e o de Brasília também vai direto para Maceió. A diferença ali vai ser de uns 20 minutos entre uma aeronave e outra para chegar. Em chegando, as equipes vão se encontrar já por volta quase de 11h30 da manhã, meio-dia, e depois vão para o Garden Hotel, lá em Maceió. O time vai permanecer em Maceió nesta quinta-feira. Pela manhã não tem como treinar, o time vai descansar um pouquinho depois do almoço, depois às 15 horas já arrumar para o CT do CRB, onde vai realizar o seu treinamento. Na verdade, os seus dois treinamentos lá em Maceió serão no CT do CRB, ou seja, o Centro Recreativo Brasil, né? Então, o time do Maranhão Atlético Clube na sexta-feira, o treinamento vai ser pela manhã, às 9 horas também no CT do CRB. Clube de Regatas Brasil, perdão, falei errado, Clube de Regatas Brasil. E à tarde, no período da tarde, após o almoço, a equipe então viaja com destino a Arapiraca, 2 horas de viagem mais ou menos, com destino a Arapiraca, onde a delegação atleticana vai permanecer. Há uma preocupação muito grande em relação ao jogo contra o Central, porque tivemos também aquele tal foguetório lá no hotel,
mas o pessoal do Maranhão diz que o time está tranquilo, todos já sabem das adversidades que vão encontrar na casa do adversário. O time está pronto mentalmente, não tem nenhuma baixa. A equipe comandada pelo técnico Marcinho Guerreiro é aquele time que você já conhece, é o mesmo time que entrou em campo para encarar tanto o Central como o time do Asa. Então é o mesmo time, não vai ter nenhuma modificação. O time está na ponta da língua de qualquer torcedor do Maranhão Atlético Clube que está acompanhando essa trajetória atleticana nesse momento de acesso à Série C. A confiança é muito grande, o técnico Marcinho disse que não podemos deixar escapar. Ele já tem um acesso na carreira, que é com o Imperatriz em 2017, né, com o time do Cavalo de Aço. Já jogou inclusive lá em Arapiraca, e agora vamos ver o que vai acontecer com o Maranhão Atlético Clube. Já tem mais rodagem, já tem mais experiência, o grupo está bem unido. Uma coisa que a gente pode dizer ao torcedor do Maranhão Atlético é que o Maranhão cresceu na hora certa, nos momentos cruciais. O time vem numa crescente desde quando estava a pique de ficar desclassificado, conseguiu a classificação, foi para os mata-matas, passou pela Tuna Luso Brasileira, ganhando o primeiro jogo de 4-1 aqui, perdendo o outro jogo lá de 2-0, mas na soma dos resultados o time acabou pontuando e vencendo. Diante do Central no segundo mata-mata, o Maranhão Atlético conseguiu fazer o resultado em casa de 2-1, um gol de diferença. Lá em Caruaru não sofreu gol, e é nessa pegada que o Maranhão quer chegar diante do Asa, porque ganhou o jogo, o primeiro jogo aqui, 1-0, e jogar um jogo correto, como fez contra o Central, que era uma equipe muito boa na Série D, uma equipe que estava sempre pontuando na parte alta da tabela, entre os 8, 10 melhores, e então o Maranhão quer exatamente fazer esse grande jogo. Mistério não tem, o Marcinho disse que o time não vai sair de suas características, não vai deixar de jogar. O time do Maranhão sempre jogou e obteve grandes resultados fazendo o que tem feito, e é jogar o jogo, jogar para cima do adversário, não se intimidar, respeitar sim, sem intimidação. Vai encarar da mesma forma que encarou aqui em São Luís, obviamente que resguardando as devidas proporções, porque o time hoje tem um resultado, mas não vai colocar esse resultado debaixo do braço para tentar um empate, jamais. Isso a gente tem, eu gosto muito do Marcinho quando ele pontua isso, porque isso a gente tem visto ao longo da história, que o futebol é uma caixinha de surpresa. Ou seja, você não pode perder as oportunidades, você não pode só se defender. Defender é importante, mas deixar de jogar o jogo, aí você traz aquela carga 90 minutos para cima de você. Como é que você vai conseguir? Você viu, sabe aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Raramente um time consegue colocar do primeiro minuto de jogo ao último minuto de jogo, e nós estamos falando 90 minutos e mais acréscimos do árbitro, uma carga de bombardeio. Você não consegue, a um momento você vai vacilar. Então isso, o Marcinho disse que jamais vai jogar o jogo, vai aproveitar as oportunidades, não pode deixar as oportunidades que venham a aparecer sem conclusão. É importante que se conclua para você poder ter mais tranquilidade no jogo. Aqui em São Luís, algumas oportunidades foram desperdiçadas, porque, como disse em conteúdos anteriores, o técnico Ranieri Ribeiro disse, é importante que tenha acontecido esse resultado, e a gente agradece, porque poderia ser pior, e ele pontuou muito o gol de pênalti que o Clecione perdeu, pontuou também a bola do Vagalume, que o Vagalume desperdiçou, jogando, poderia finalizar melhor, acabou colocando a bola fácil à minha altura para o goleiro defender. Uma bola daquela eu meto um bico, viu, Vagaba? Dou um bico imediatamente, quando o goleiro pensar, e na bola está dormindo no fundo do gol. Gol feio é gol, a bola que não entra. Isso aí é gol feio, bicuda. Romário cansou de marcar gol de bicuda. Então, naquele momento, meu amigo, tenta meu Deus do céu, bater forte por baixo do goleiro, do lado do goleiro. Ele não vai ter reação
para defender uma bola de tão pouca distância. Mas são coisas do futebol. Eu não sei se ele também não quis fazer aquele cruzamento, porque tinham 2 jogadores do Maranhão fechando lá do outro lado, talvez até fosse isso, né? Mas o Rian, também mais uma bola alçada na área, ali na pequena área. O Rian não teve, acho que ele passou um pouquinho da linha da bola e acabou perdendo tempo de finalização. Então o Maranhão desperdiçou algumas grandes oportunidades que poderiam lhe dar uma tranquilidade a mais. Mas se a gente pontuar o que o Maranhão tem feito nos últimos jogos, e principalmente no jogo com o Central, que foi fora de casa, o último jogo, uma equipe que se comportou muito bem, onde o Marcinho achou o ponto da marcação, e o time do Maranhão Atlético não deixou de jogar diante do Central, jogou uma partida muito correta e conseguiu a classificação para estar nesse terceiro mata-mata, que é o mata-mata do acesso para o Maranhão Atlético Clube e para o time do Asa, com o Maranhão tendo a vantagem de jogar pelo empate. Ou o empate, o Maranhão classifica, se perder por 1-0, vai para os pênaltis, diferença de um gol, o Maranhão então levaria para os pênaltis. Mas, na verdade, o Maranhão está muito focado em fazer um grande jogo, em não perder essa vantagem que teve, que conseguiu aos 49 minutos do segundo tempo aqui jogando no Estádio Castelão. A torcida do Maranhão Atlético Clube está se mobilizando mais uma vez para viajar para a cidade de Arapiraca, e agora com muito mais tempo, porque vai ter aí um feriado, do sábado até segunda-feira é feriado, que é aniversário de São Luís do Maranhão. Então a torcida se mobiliza para chegar até Arapiraca. Eu fico muito na torcida, vou transmitir esse jogo, estarei no comando da grande jornada esportiva aqui no canal Les Costa, conclama a torcida do Maranhão Atlético para que a gente possa estar juntos. A energia será passada para dentro de campo para os jogadores, tenho certeza que a gente mentaliza sempre o positivo e isso vai dar muito certo. Time do Maranhão para o confronto. Maranhão não tem nenhum mistério, com o Jean no gol, Igor Nunes na lateral direita, Júlio Nascimento, Kevin e Radija pelo lado esquerdo, Dudu, Rosivan e Vagalume, e na frente Rian, Clecione e Rafael. Esse é o time do Maranhão, não tem qualquer problema, não tem dúvida sobre o elenco. Você hoje olha, Jorge entrou voando no último jogo, que mais? O Railson entrou voando no último jogo, foi dele o cruzamento para o gol de Clecione. O Capote entrou bem no jogo, quem foi o outro que entrou no jogo também? Quando o Miquel entra muito bem no jogo, entrou no jogo bem. Então o Maranhão Atlético hoje, o Marcinho, ele conseguiu mentalizar no jogador que ele tem qualidade, os jogadores têm qualidade, por isso eles estão no Maranhão Atlético Clube, que sim, que eles podem render muito mais do que vinham rendendo lá na primeira fase da competição, e ele conseguiu então o equilíbrio do grupo agora para esse confronto, esse momento da Série D do Campeonato Brasileiro. Os ingressos já estão sendo vendidos desde a terça-feira, procura lá no estádio Fumeirão, em Arapiraca. Deve ter um público com capacidade máxima, a capacidade do estádio está em 7 mil, então 6.700 ingressos foram colocados à disposição dos torcedores. Creio que teremos lotação máxima para 6.700 torcedores, lá no próximo sábado, a bola rolando às 17 horas. Sem mistério, é jogar o jogo e vamos para o jogo. A arbitragem ainda não saiu, ela deve sair nesta quinta-feira, foi o que prometeu a CBF, divulgou, inclusive eu mostrei ontem, nos conteúdos que nós colocamos aqui no ar, que a audiência pública, ela fez a divulgação para a escolha da arbitragem da Série B, todas as séries, né? Então vai já fazer a escala. E a gente fica então nessa grande expectativa para saber quem é que vai marcar esse jogo. Por enquanto as arbitragens estão bem. Eu não vi nenhuma arbitragem que pudesse destoar. São árbitros de primeira linha do futebol brasileiro. E eu acho que é isso que tem que acontecer. Vai para uma fase decisiva, uma fase de mata-mata, uma fase crucial do acesso agora. Você tem que fazer o quê? Você tem que jogar com os melhores, mandar os melhores. Uma competição de uma altíssima envergadura, em que tem que ter a credibilidade do grande torcedor, do torcedor brasileiro. O jogo do Santa Cruz em Natal, ingressos totalmente esgotados. A torcida do Santa Cruz em 18 minutos, galera, 18 minutos esgotou todos os ingressos que foram disponibilizados para a torcida da Cobra Coral.
para chegar no próximo domingo, né? O jogo vai ser domingo, lá na Arena das Dunas em Natal. Então, os ingressos lá, beleza, lá em Arapiraca também acho que vai dar grande público, mas aí os outros jogos, vamos ter público mesmo, no Cianorte, Barra, aí vamos ter também no outro jogo da Inter de Limeira e Goiatuba. Bom, aí eu já tenho cá minhas dúvidas, porque verdadeiramente essas equipes como o Santa Cruz e América de Natal, o Asa também, que é o time de um município muito populoso, então tem uma grande torcida, e com certeza eu acho que vamos ter um público maravilhoso também, ou seja, na capacidade do estádio, que é 6.700 torcedores que colocaram à disposição. Vamos falar um pouquinho agora da Confederação Brasileira de Futebol. Além do jogo, que eu volto já já, nós temos aqui inclusive uma palhinha aí do professor Ancelotti, mas a Série D, Campeonato Brasileiro, que muitos torcedores estão aí, mas vai inchar mesmo? Olha, o que se tem de notícia vindas de dentro da CBF, com fontes, pelas informações seríssimas, que a CBF tem várias minutas, né, não sei se eu posso falar assim, acho que deve ser mais ou menos, vários esboços de regulamento da competição, de fórmula de disputa, essa é a palavra mais correta, para a temporada do ano que vem. Que seria confirmado os 96 clubes, aqueles 32 que ficaram e demais. Então, 96 clubes com 8 grupos de 12. Então, 96, 8 grupos de 12, 22 jogos por grupo, quer dizer, aumenta nessa primeira fase o número de jogos. Aí, de repente, você pode pensar, mas é uma Série D interminável, né? Na primeira fase, vai esticar bastante. O número de jogos, né, são 22, a classificação, isso aqui é interessante, 4 de cada grupo estarão classificados. Mas é muito que vai ser classificado. Não, 4 classificados de cada grupo vai dar o quê? 32, não é verdade? São 32 classificados. Se você colocar 12, né, de cada grupo, 8 grupos de 12 com 4 classificados, faça a matemática que vai dar 32 classificados. 32 classificados, Sampaio esteve entre os 32 classificados, você se lembra. Sampaio, Aparecidense, Portuguesa e outros, né? E outros. Então, aí estariam aqui inseridos nesse contexto. Mas como é que vai ser? Vai aumentar o número de mata-mata? Não, vai ser igual. Somente a primeira fase ela vai ser inchada, se for aceita essa fórmula de disputa, se for divulgada aqui pela CBF. Então, primeiro mata-mata, quantos classificados? Vamos ter 16 classificados. Segundo mata-mata, 8 classificados. E no terceiro mata-mata é o acesso às quartas de final, onde o Maranhão Atlético está hoje com o Asa, com o Santa Cruz, com o América, com o Goiatuba, com o Cianorte, com a Inter de Limeira, então, essas equipes. Então, todas elas que estão hoje aqui, as quartas vão ser parecidíssimas. E aí não mudaria nada a partir da segunda fase da competição. A grande mudança vai ser o número de jogos que vai aumentar para cada clube, né? Que vão ter, cada clube são 22 jogos por grupo, ida e volta, sistema de ida e volta. Olha, isso aqui são muitos jogos, mas é uma fórmula de disputa para a CBF não criar a Série E, que foi muito ventilada, mas esse inchaço agora, quem tiver competência e fizer time, não tem que estar chorando no final da competição, como o Sampaio Corrêa chorou agora, como a Portuguesa chorou agora. Então, como a Aparecidense, não dá para ficar chorando. Não dá para ficar chorando. Então, aí já vem outros grandes, né? A ABC aí já caiu, CSA já caiu, vai ter julgamento nesta sexta-feira, porque o Guarani entrou com recurso contra o Anápolis, exatamente, que colocou por 4 minutos 12 jogadores. Agora, como é que o tribunal vai julgar? Não sei, porque é uma caixinha de surpresa. Geralmente o artigo 2.5, não sei, alguma coisa, aí o cara vai lá e desclassifica o artigo. Aí eles julgam a irregularidade, mas hoje ele já tem a interpretação diferente. O irregular é o que está certo, o certo é o que está irregular. Você não viu que o auditor lá do tribunal, foi até o presidente, que praticamente disse que o Sampaio Corrêa foi o culpado, praticamente só faltou essas palavras dizer,
do ABC ter colocado o jogador irregular em campo. Não foi? E culpado do Caxias ter botado esse mesmo jogador para jogar 16 vezes na competição. É brincadeira? Pois é, então a gente fica esperando, nunca se sabe como é que eles vão julgar esses processos. Eles vão protelando, empurrando com a barriga, só que agora vai ser sexta-feira, acontece esse julgamento, o recurso do Guarani, que inclusive está classificado, de repente pode pintar até aí uma... Aí o Guarani, salvo engano, perdeu esse jogo, né, para o Anápolis. Perdeu esse jogo para o Anápolis. Então ele está entrando na justiça exatamente por isso. Se houver uma vitória do Guarani, quem vai escapar é o CSA, do rebaixamento. Aí o Anápolis iria ser rebaixado. Olha a importância desse julgamento nesta sexta-feira agora, né? Vai ser muito grande. Que mais? Então é isso, galera. Aí essa Série D, a gente fica aguardando exatamente o posicionamento e quando é que a CBF vai se manifestar a respeito desta divulgação. Eu sinceramente achei bom, né? 22 jogos por grupo na primeira fase, que vai aumentar também as viagens, né? Mas isso aí, dinheiro não é problema, é com a CBF. E ainda mais hoje que a CBF já conseguiu comercializar, né, patrocínios para a Série D. Então isso aqui vai ser tranquilo, sem nenhum problema, né? Então vamos aguardar. Mas seria essa a fórmula de disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Para você que estava ávido por saber notícias, então isso aí vem de dentro da CBF. Pode ser que seja divulgada essa fórmula, pode ser que não estou cravando, mas a fonte é muito séria em relação a essa divulgação que saiu agora, que vazou aí essa provável fórmula de disputa que será anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol. Deixe-me dar uma olhadinha aqui, aonde é que eu estou, preciso ir aqui no site da CBF, vamos lá. Não, rapaz, eu estou aqui já com a galerinha para participar comigo, né? Galerinha para participar comigo é daqui a pouquinho, tá, galerinha? Daqui a pouquinho a moçada vai participar comigo, quero dar uma chegadinha lá no site da CBF, porque o Ancelotti está aqui em coletiva. Vamos só acompanhar um trechinho da coletiva do Carlo Ancelotti. Você está vendo ele aí, ó? Pois é, vai comandar a seleção brasileira agora. Então vamos lá, começando a coletiva dele. Isso aqui a entrevista coletiva, Carlos Gil. Bom dia, mister. Bom dia. Carlos Gil, Globo Sport TV. A ideia de trazer a seleção para a Granja Comari era para observar, obviamente, dentro de campo, mas também as relações entre eles no ambiente coletivo fora de campo, né? Esse é um grupo que tem jogadores experientes, que já jogaram Copa do Mundo, líderes, mas também jogadores que claramente ainda estão buscando um espaço, brigando por um lugar numa futura lista para uma Copa do Mundo. Como foi ou tem sido a sua observação do convívio entre esses grupos distintos, daqueles que são muito experientes e já conhecem muito bem o ambiente de seleção, com aqueles ou que estão chegando ou que não vinham há muito tempo e buscam esse espaço? Obrigado. Bom, o centro de treinamento é muito bom, muito bem organizado. Os jogadores aproveitam da possibilidade que têm de estar juntos no tempo que passam aqui. Creio que o ambiente do equipo nacional é um ambiente diferente do ambiente que há dentro de um clube, porque de primeiro eles falam todos os mesmos idiomas, eles têm a mesma cultura, então creio que é muito mais fácil criar um bom ambiente em uma equipe nacional, em geral. Eu acho que é no clube. Eu aproveito de passar tempo com os que conozco um pouco menos, de falar com eles para tentar de conhecer um pouco mais as pessoas. Nesse sentido, é um ambiente muito positivo e eu estou muito contente desse tipo de ambiente com todos. E nessa convocatória temos jogadores novos e estou contente com eles. Trabalham bem, estão focalizados no trabalho.
É um ambiente positivo. A ideia é ser capaz de ter esse ambiente até a Copa do Mundo. Oi. O esquecimento meu, Mister, só queria falar sobre essa homenagem aos campeões mundiais lá no Maracanã, né? Oh, a história do Brasil, da equipa nacional no futebol, é uma história maravilhosa, feita por essas lendas que eu tenho tenido o prazer de conhecer no tempo. É muito bom para nós ter próximo esta lenda como exemplo para o futuro. Obrigado. Senhor retomado. Mr. Wellington Campos, da Itatiaia, estou aqui na sua frente. Como o senhor recebeu os comentários do Neymar após o jogo do Santos? Normal, nada, eu creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas, em lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito, e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. A verdade é que he dicho também outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que estamos mirando, evaluando cada dia, cada jogo, sua condição física, mas não só dele. Todos os jogadores que estão aqui e de todos os jogadores que estamos evaluando nesse tempo, porque a verdade é que esse equipo nacional tem muita concorrência, muitíssima. Pensamos que mais ou menos a equipa nacional do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo. Ancelotti, Rodrigo da SPN aqui, tudo bem? Tá aí o mestre, é só para dar uma palhinha aí no Carlo Ancelotti, né, em relação ao que ele falou a respeito aí do glorioso Neymar, né? Então é isso, tem que ter parte física boa, a parte técnica dele ninguém discute, mas é preciso estar bem fisicamente, tem tempo ainda, né, para se recuperar. Se não se recuperar, não vai, com o Ancelotti não vai. É isso. Vamos lá agora para nossa galerinha que mandou o seu recadinho, que participa com a gente também aqui dentro do canal Laércio Costa Narrador. Então essa é a hora do torcedor também que manda seu recado. E se manda o recado, logicamente que a gente vai... Cadê a comunidade? Tá aqui a comunidade. Comunidade chegando então com a gente. Vamos lá na comunidade, deixa eu ver aqui. Tá dando para olhar aí? Dá para ver legalzinho? Eu tenho que dar uma corrigida rápida aqui. Aqui só para que a gente possa trazer isso. Olha aí, perfeito. Perfeitamente. Vamos lá então. Comunidade, mandando um recadinho para nós, e que legal que o torcedor participa aqui, olha. Deus abençoe lá que garantido, nosso amigo Anderson da TV Mangue Seco, muito obrigado aí pelo carinho, meu irmão. Alex Rodrigues, Grande Laércio, saudações quadricolores, vamos pro tudo ou nada. O bode tem que entrar focado, não pode nem pensar em tomar gol logo no início. Francisco das Chagas Diniz, Chaguinha. Bom dia, meu craque Laércio, sempre brigadinho. Claro, Chaguinha Diniz. Não posso esquecer de deixar o like aqui pra galera também. Like aqui nos comentários da galera. Então vamos nessa. Tem aqui o @Lieldson Silva. Laércio, eu já estou sabendo que a CBF quer reformular a Série D, passar de 64, incluindo mais 32 clubes na Série D, ficando assim com 96 clubes. A pergunta é, o Sampaio tem chance de ser incluso na Série D de 2026 com essa mudança? E o Max subindo, eles vão incluir mais 2 times maranhenses na Série D? É provável. Se o Max subir, é provável que uma vaga a mais para o estado do Maranhão. Agora, esses 96 é aquilo que eu acabei de falar, o amigo Lieldson. 96 com 8 grupos de 12, tá? Aí classificam-se 4 de cada grupo. Aí são os 32 classificados, aqueles 32 que tiveram agora.
como já falei. E aí segue o ritmo normal da Série D. Ela só vai inchar na primeira fase e vai ter 22 jogos, tá? 22 jogos. Mas depois, primeiro mata-mata, segundo mata-mata, terceiro mata-mata do acesso, que é esse que o Maranhão está agora, né? Agora, se o Sampaio Corrêa vai ter como participar com um time qualificado, aí vai depender da direção do Sampaio Corrêa, né? Mas eu repito, isso aqui são fontes dentro da CBF, entretanto, não se pode cravar ainda, porque quem tem que divulgar é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E ele disse que vai falar daqui a uns, sei lá, acho que 40 dias mais ou menos. Parece que já passou 10 dias depois do que ele falou, né? Talvez até um pouco mais. Boa, Mac, valeu, diz aqui o Francisco Sampaio Corrêa. Maxwell da Silva, avante matador, bode de Gregório, legal a participação da moçada. Deuselina Alves, oi Laércio Costa, o Maranhão tem que jogar para ganhar, não confiar em empate. Não. Você viu que eu comentei ainda há pouquinho? Que por palavras do próprio treinador, do André Radija, o Maranhão não vai sair de suas características, o Maranhão vai jogar o jogo. O Maranhão só joga o jogo, o Maranhão não sabe jogar de outra forma. Então é assim que o Maranhão vai jogar. Perseguindo o adversário, tentando aproveitar as suas oportunidades, é assim que o Maranhão vai para campo, viu, amiga? Aqui, Júlio César, estou torcendo pelo MAC, demolidor de cartazes, lembrando o MAC e o Ferroviário eram grandes times. Tá aqui o nosso Júlio César mandando um recado. Laércio, a capacidade do estádio de Arapiraca é de 13 mil e o público, o pessoal omite o público justamente para a federação não comer uma parte contra o Manauara tinha 12 mil pessoas, diz aqui o Márcio Menezes. O que foi divulgado hoje, inclusive, Márcio Menezes, foi que os ingressos colocados à disposição dos torcedores, 6.700, e que a capacidade total do estádio é de 7 mil torcedores. O grande Márcio Menezes me traz essa informação, estou dando a informação que o pessoal da imprensa lá passou, tá bom? Valeu, Márcio. Raimundo Mota Torres, Laércio, o MAC não pode jogar atrás, porque é muito perigoso, tem que atacar também. Todo mundo torcendo para o bode. Lá de Coroatá, Maranhão, Raimundo Mota Torres, obrigado, é isso. Aí o like. Bom dia, o MAC tem que ficar só atrás. Se o MAC ficar só atrás, é perigoso, não pode ficar só atrás, né? Tomar um gol complica. Francisco, um abraço, valeu, Francisco. Celso Henrique, o problema é que o MAC, quando joga fora, fica muito na retranca, se defendendo na tentativa de trazer um empate. Com isso, passa a maior parte do jogo do meio campo para trás. Aí depende muito, né, Celso Henrique, do jogo contra o Central. O Maranhão fez um jogo muito correto, a gente tem que pontuar aí pelo último jogo do Maranhão. O jogo foi 0-0, né? Vamos ver se o Maranhão se comporta bem. O Marcinho já disse que vai jogar o jogo. Vai jogar o jogo. Arnaldo Carlos Alcântara dos Santos. Torcendo pelo MAC, valeu. Quem joga com medo de perder, perde a vontade de ganhar. Isso aí. Mobilidade, mandou o recado. Erinaldo Silva diz aqui: o Asa empatou com o Manauara em 0-0, em casa, né? Em casa. Ganhou de 1-0 fora, perdeu e empatou em casa em 0-0, é verdade. Vanderlei Gonçalves, o bode será o campeão da Série D. Amém. Estamos aqui na torcida, né? Pelo bode glorioso. Cássio Fernando, vamos deixar, eu não entendi, mas vamos deixar o MAC jogar, né? Mais ou menos isso, né, amigão? É isso aí. E eu acho que pontuei bacana a galera que participou aqui nos conteúdos de hoje, aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador. Lembrando que você pode mandar seu áudio também, através de 98-981-7690-39. Os áudios que chegaram hoje e amanhã, no conteúdo das 11h30, estarão sendo exibidos, tá bom? Quero agradecer aqui a galera. Muitíssimo obrigado aí pela companhia. O canal Laércio Costa Narrador valoriza o que você comenta nos nossos conteúdos, portanto, não deixe de vir para cá. Seleção brasileira joga na quinta-feira. Este meio de semana vamos ter hoje decisão, primeiro jogo, Copa do Nordeste, Confiança e Bahia. É o primeiro jogo dessa decisão da Copa do Nordeste. E é isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal. Só pontuando o que eu falei na manchete, que o Zulu ainda não foi liberado pelo departamento médico, continua a dúvida. O doutor Edmilson Filho deve se pronunciar ainda hoje.
em saindo alguma notícia relevante, a gente vai trazer para você, mas o técnico Ranieri, ele já disse que tem os seus jogadores, que ele vai valorizar quem pode jogar e quem tem jogado. Jefferson entra no gol, Thiago Papel, se o Zulu não tiver condições, e ainda que o tenha, ele ainda vai decidir se o Zulu volta ou se ele mantém o Papel no time. No meio de campo, o Thiago Alagoano entra no lugar do Samuel, que foi expulso, e o Charles volta na lateral esquerda. Demais posições serão mantidas no time do Asa de Arapiraca para o confronto diante do Maranhão Atlético Clube. Inscreva-se no canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento. Compartilhe, deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus. Às 11h30 amanhã, a qualquer momento, estaremos de volta. Por isso, acione o sininho aí, tá bom? Tchau, tchau. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento.